Vamos lá. Daí todo mundo sabe, né? Vocês sabem, a gente não vai ler as passagens aqui, porque eu imagino que quem está assistindo esses vídeos entenda um pouquinho sobre a palavra de Deus e sobre a Bíblia, ok? De Jacó saem as 12 tribos de Israel, tá? As tribos da qual José é vendido como escravo, vai para o Egito, se torna grande no Egito. Todas essas passagens são passadas. Aí, quando Jacó já sabe, né, que José já tinha encontrado seu filho, já tinha se reencontrado toda essa família, né, José leva os seus filhos Efraim e Manassés, né? Manassés era o primogênito e Efraim era o segundo, para que Jacó o abençoasse, para que Israel abençoasse os seus filhos. Tá? Essa passagem está em Gênesis 48. Eu vou ler aqui. É muito importante isso, tá ok, irmãos? Depois, se aqui a gente estiver indo muito rápido, pega essas passagens e medita nisso em casa, mais tranquilo. Lê todas essas passagens que você vai começar a entender muito melhor isso que a gente está falando, tá? Então, aqui em Gênesis 48, eu vou ler praticamente o capítulo inteiro, tá? Fala assim: Depois dessas coisas, disseram a José: Eis que teu pai está enfermo. Então José tomou consigo os seus 2 filhos, Manassés e Efraim. Disse alguém a Jacó: Eis que José, teu olho, vem ter contigo. E esforçando-se Israel, sentou-se sobre a cama. E disse Jacó a José: O Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. E me disse: Eis que te farei frutificar e multiplicar-te. Tá? A gente leu isso além agora. Tornar-te-ei uma multidão de povos, e darei essa terra à sua descendência depois de ti, em possessão perpétua. Agora, pois, os teus 2 filhos que nasceram na terra do Egito, antes que eu viesse aqui no Egito, são meus. Efraim e Manassés serão meus, como Ruben e Simeão. Mas a prole que tiveres depois deles será tua, segundo o nome de seus irmãos serão eles chamados na sua herança. Quando eu vinha de Padã, morreu-me Raquel no caminho, na terra de Canaã, quando ainda faltava alguma distância para chegar a Efrata. Sepultei-a ali no caminho que vai dar a Efrata, isso é, Belém. Quando Israel viu os filhos de José, perguntou: Quem são esses? Respondeu José a seu pai: Esses são meus filhos que Deus tem me dado aqui. Continuou Israel: Traze-mos aqui, e eu os abençoarei. Os olhos de Israel, porém, se tinham escurecido por causa da velhice, de modo que não podia ver. José, pois, fê-los chegar a ele, e ele os beijou e os abraçou. E Israel disse a José: Eu não cuidaria ver o teu rosto, e eis que Deus me fez ver também a tua descendência. Então José os tirou dos joelhos de seu pai, inclinou-se à terra diante da sua face. E José tomou os 2, a Efraim com a sua mão direita à esquerda de Israel, e a Manassés com a sua mão esquerda à direita de Israel, e assim fez chegar a ele. Okay? Então ele colocou Manassés na mão direita de Jacó, né, de Israel, e Efraim à mão esquerda, porque Manassés era o primogênito. Então a bênção da primogenitura ficava na mão direita. Okay? Mas Israel, estendendo a mão direita, colocou-a sobre a cabeça de Efraim, que era o menor, e a esquerda sobre a cabeça de Manassés, dirigindo as mãos assim propositadamente, sendo embora esse o primogênito. Então, o que Israel faz aqui? Ele cruza os braços, tá? As mãos. Ele coloca a mão direita na cabeça de Efraim e na mão esquerda na cabeça de Manassés, que era o primogênito. Mas note o que ele fala antes ali, né? Quando ele estava em luz, Deus falou para ele: frutifica. Então, nessa hora, o Israel entendeu, falou:
Deus falou para multiplicar, para frutificar. Efraim é da raiz de frutifica, significa frutífero. Jacó já falou, não, é isso que Deus estava me falando. Tá? Então ele colocou a bênção da primogenitura em cima de Efraim. Frutifica. Ok? Vamos em frente. E abençoou, dizendo: O Deus em cuja presença andaram os meus pais Abraão e Isaque, o Deus que tem sido meu pastor durante toda a minha vida até esse dia, o anjo que me tem livrado de todo mal, abençoe esses mancebos e seja chamado neles o meu nome e o nome dos meus pais Abraão e Isaque, e multipliquem-se abundantemente no meio da terra. Ok? Olha só a bênção de Israel em cima de Efraim com direito de primogenitura e de Manassés. Vendo José que seu pai colocava a mão direita sobre a cabeça de Efraim, foi-lhe isso desagradável. Levantou, pois, a mão de seu pai para a transpor da cabeça de Efraim para a cabeça de Manassés. E José disse a seu pai: Não assim, meu pai, porque esse é o primogênito. Põe a mão direita sobre a sua cabeça. Mas seu pai, recusando, disse: Eu sei, meu filho, eu sei. Ele também se tornará um povo, ele também será grande. Contudo, o seu irmão menor será maior do que ele, e a sua descendência se tornará uma multidão de nações. Okay? Olha aqui os planos de Deus se desenrolando. A bênção, a promessa, a aliança para Abraão foi que ele seria pai de muitas nações e benditas todas as famílias da terra. A Isaac, a mesma coisa. A Jacó disse que ele era para frutificar e multiplicar, que através dele, que Israel seria uma nação e uma multidão de nações. Tá? Então aqui ele abençoa Efraim, que é o frutífero, e diz na bênção que ele será uma multidão de nações. Tá? Então, a gente começa a entender melhor. Tá? Então, através de Efraim, que recebe a bênção de Israel, para que se torne frutífero, que é o próprio nome dele, para que ele multiplique e se transforme em uma multidão de nações. Okay? Depois disso, o que acontece? Segue a história de Israel, tá? Até o tempo dos reis. Rei Saul, o rei Davi e o rei Salomão. Tá? O rei Salomão começa a pecar contra Deus. Ele tem lá as mulheres, ele começa a levantar ídolos e agradar as mulheres. E, enfim, Deus não se agrada disso. Tá? E aí a gente começa a entender que essas passagens estão em 1 Reis, nos capítulos 11 e 12. Depois você vai até lá e lê, porque lá vai falar quais são esses pecados de Salomão e por que Deus está dividindo o reino. Tá? Deus divide o reino. Tá? O que ele fala? De Salomão, que é da descendência, né, do rei Davi e da tribo de Judá, ele fala que por causa do amor dele a Davi, ele não tiraria Salomão do reino, mas que do filho de Salomão ele tiraria o reino. Tá? Então, quando chega nesse momento, Deus divide a nação de Israel. Ele coloca a tribo ele coloca todo Israel, tá? Ele como rei, tá o rei Roboão sobre Israel, mas que era filho de Salomão, ok? E de Roboão ele separa o reino de Israel. Então ele dá 10 tribos para um outro rei chamado Jeroboão, que ele é da onde? Da tribo de Efraim. Tá? Ele é um efraimita. 10 tribos ficam na mão de Jeroboão
e a tribo de Judá na mão de Roboão, que era da descendência de Davi, por amor a Davi, porque Deus não estava se agradando nem um pouco das atitudes e das coisas que a nação de Israel fazia nessa época. Tá? Aí depois você lê a história, você pode confirmar isso em Reis. No primeiro Reis e segundo Reis fala sobre tudo isso. Tá? Aqui só estou fazendo um resumo. O que acontece? O rei Jeroboão fica rei sobre 10 tribos de Israel. Tá? E Judá, né, o Roboão, fica rei sobre a tribo de Judá. E nessa tribo de Judá se coloca aí também a tribo de Benjamim. Tá? A tribo de Benjamim se junta à tribo de Judá para guerrear contra as 10 tribos de Israel. Então as 12 tribos se separam, ficam duas tribos, chamado a tribo de Judá. Tá? Judá e Efraim é chamada Casa de Judá. E a Casa de Israel são as outras 10 tribos que tem por cabeça um rei, Jeroboão, que é um efraimita. Tá? Então fica a Casa de Judá, duas tribos, a Casa de Israel, 10 tribos. Judá, duas tribos, Efraim, 10 tribos. Tá? Então, a partir desse momento, Deus divide o reino de Israel, a nação de Israel. Ok? Vamos em frente. Depois, o profeta Oséias, no capítulo 1 do livro de Oséias, a gente vai entender melhor aqui o que acontece. Deus rejeita a casa de Israel, ou seja, essa tribo de Efraim. A tribo de Efraim não, o reino de Efraim, tá? Porque Efraim são 10 tribos de Israel. Porque também Deus não estava se agradando do procedimento deles, tá? Jeroboão também não agradou o Senhor, fez um monte de besteira, um monte de barbaridade, e Deus também não se agradou de Jeroboão. Então, vamos ler aqui, eu vou ler o capítulo inteiro, o capítulo 1 de Oséias. Você pode acompanhar e depois você estuda isso também, tá bom? Fala assim: a palavra do Senhor que veio a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. Note aqui, ó, Deus já manda, né, a palavra dele a Oséias e já separa aqui, né? Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, reis de Israel. Israel, 10 tribos, Judá, 2 tribos. Quando o Senhor falou no princípio por Oséias, disse o Senhor: vai, toma por esposa uma mulher de prostituições e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu apartando-se do Senhor. Ele se foi e tomou a Gomer, filha de Diblaim, e ela concebeu e lhe deu um filho. E disse-lhe o Senhor: põe-lhe o nome de Gisrael, porque daqui a pouco visitarei o sangue de Gisrael sobre a casa de Jeú, e farei cessar o reino da casa de Israel. Naquele dia quebrarei o arco de Israel no vale de Gisrael. E tornou ela a conceber, e deu à luz uma filha. O Senhor disse a Oséias: põe-lhe o nome de Lohuamá, porque não tornarei mais a compadecer-me da casa de Israel, nem a perdoar-lhe de maneira alguma. Lohuamá quer dizer não misericórdia, tá? Deus está falando assim: põe o nome de Lohuamá, que quer dizer não misericórdia, porque não me tornarei a compadecer-me da casa de Israel, nem a perdoar-lhe de maneira alguma. Tá? Mas da casa de Judá, ou seja, das duas tribos, de Judá e Benjamim, me compadecerei, e o salvarei pelo Senhor seu Deus. Pois não o salvarei pelo arco, nem pela espada, nem pela guerra, nem pelos cavalos, nem pelos cavaleiros. Ora,
Depois de haver desmamado Lo-Ruhamá, concebeu e deu-lhe à luz um filho. E o Senhor disse: põe-lhe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem sou eu vosso Deus. Então, Lo-Ammi significa não povo, não é meu povo. Deus está falando assim: põe o nome de Lo-Ammi, porque vós não sois meu povo, nem sou eu vosso Deus. E ele acaba de falar isso aqui no versículo 9. No versículo 10, imediatamente a seguir, Deus fala: todavia, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada. E no lugar onde se lhes dizia: vós não sois meu povo, Lo-Ammi, lhes dirá: vós sois os filhos do Deus vivo. E os filhos de Judá e os filhos de Israel, as 2 tribos de Judá e as 10 tribos de Israel, juntos se congregarão e constituirão sobre si uma só cabeça, e subirão da terra, pois grande será o dia de Jezreel. Isso daqui é maravilhoso, meus irmãos. Isso daqui é uma profecia linda. Deus está falando que ele não se agradou de Efraim, né, da casa de Israel. E ele não se agradou também da casa de Judá. Se você ler lá em Reis, você também vai perceber que a casa de Judá também não agradava a Deus. Mas por amor a Davi e pela promessa que ele tinha da descendência, que a descendência de Abraão, Isaac e Jacó, todo mundo sabe, é Cristo. Ele não rejeitaria a casa de Judá, porque ele prometeu e o que Deus promete, ele não volta atrás. Mas as 10 tribos ele rejeitou. E logo depois que ele rejeita e fala que dessas 10 tribos, que Efraim não misericórdia, né? Não terá misericórdia, e que não é povo, ele volta e fala que todavia os números dos filhos de Israel serão como a areia do mar, que não pode ser medida nem contada. E no lugar onde se lhe dizia: vós não sois meu povo, se lhes dirá: vós sois os filhos do Deus vivo. Okay? Então ele está falando que ele vai aceitar esse Israel de volta, ele vai trazer de volta. No lugar onde falava que não é povo, serão filhos do Deus vivo. Ok? Pois grande será o dia de Jezreel. Jezreel, a raiz disso daí é semente. Daí você vê aqui que no versículo 11, fala assim: e subirão da terra, germinarão, brotarão, pois grande será o dia de Jezreel. Ok? E constituirão sobre si uma só cabeça, Jesus Cristo, sobre os filhos de Judá e os filhos de Israel, de novo unificando as 12 tribos. Ok? Mas marque bem isso que a gente falou das raízes dos nomes. Lo-Ruhamá, não misericórdia. Lo-Ammi, não povo, não mais povo. Ok?